Eu estou aqui para conversar com você sobre o concurso da Polícia do Estado do Rio de Janeiro 2023. Muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino, eu trabalho há 40 anos com o português e redação para concursos públicos. Vamos conversar um pouquinho sobre a banca, vamos conversar um pouco sobre essa prova discursiva, redação, e também fazer algumas questões da banca IBAD para que você possa conhecê-la. Bem, o concurso, como eu disse, será organizado pela IBAD. São 2.000 vagas para a carreira de soldado. A remuneração, 2.000 e quase 2.300 durante o curso de formação e 5.200 após o curso de formação. Inscrições de 14 de junho a 12 de julho. Nós temos a prova objetiva no dia 27 de agosto e a prova discursiva, a prova de redação, no dia 29 de outubro. Certo? Então, vamos lá. O que será pedido na parte de português? Então, na parte de português, aparece sim a parte de texto. Claro, isso naturalmente aparece. Afinal de contas, eles cobram tanta compreensão quanto a interpretação. Você sabe bem o que é compreender e o que é interpretar? Você sabia que, de acordo com o enunciado, é possível você perceber isso daí? Se é uma questão de compreensão ou interpretação? Afinal de contas, compreensão, as respostas estão expressas no texto. Interpretação, nós teremos pressupostos, subentendidos, então temos que conhecer isso. E veja, pode ser cobrado um texto informativo, um texto literário ou um texto jornalístico. Então, veja que as questões relacionadas à gramática, elas normalmente são feitas com base nesse texto. O que eles vão cobrar? Naturalmente, a parte de ortografia. Então, temos aqui o emprego de letras. Quando se fala em emprego de letras, claro, está falando de G, de J, claro, mas também nós temos aqui dentro de ortografia outras questões importantes. Por quê? Afinal de contas, quando a gente fala de parônimos e homônimos, então a gente fala em retificar, ratificar, infringir, infligir, mal com U, mal com L, bem, não deixa de ter aí a questão da letra que é utilizada. Então, nós temos muito mais do que o que realmente parece. Nós temos aqui o emprego do porquê, nós temos a palavra seção, nós temos o A com H e o A sem H. Então, é um assunto bem amplo. Temos aqui a questão de sinônimos e antônimos, mas aqui dentro pode entrar também a questão da hiperonímia, da hiponímia, Ou seja, um está no outro. Não sabe o que é isso, não? Então, eu vou explicar para você. Hiper é maior, é mais, é grande, ele é abrangente. Então, eu falo, por exemplo, para você, eletrodoméstico. Agora, hipônimo, hiponímia, hipo é menor, é mais fraco. Então, é a geladeira, é o fogão, que são tipos de eletrodomésticos, viram? Então, eu falo fruta, hiper, Agora, eu falo para você banana, laranja, maçã, hipo. Perceberam? Então, isso pode aparecer aqui dentro. Como também a questão da denotação e da conotação. A denotação é quando há ali o emprego da palavra num sentido próprio, literal, e a conotação é o sentido figurado. Ah, Zezé, até aí tá bem. Temos também as figuras de linguagem. Será que você sabe a diferença de uma metáfora para uma comparação? Não sabe? Pois é. Você sabia que se eu falar para você assim, ele é um leão, isso é uma metáfora. Agora, se eu disser ele é como um leão, tal qual um leão, tá vendo aí o conector presente? Então, nós temos uma comparação. É assim que a gente estuda, não pode ficar enrolando muito não, A gente tem muita coisa para estudar. Agora, veja, vamos saltar pontuação, eu já volto nisso. Por quê? Porque aparece aqui classes de palavras, ou seja, morfologia. Então, nós temos substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção. O que você vai observar? Artigo não está aqui. Mas quando a gente fala do a, por exemplo, o a pode ser um artigo, o a pode ser um pronome pessoal oblíquo,
pode ser um pronome demonstrativo ou pode ser uma preposição. Então, você precisa saber fazer a diferença. Mas não é apenas a identificação da classe, é também o emprego daquela classe. Então, por exemplo, o pronome pessoal oblíquo o e o pronome pessoal oblíquo lhe. Você sabe quando a gente usa um ou outro? Não é tanto faz não, né? Outra coisa, será que eu o coloco antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quer dizer, próclise, mesóclise ou ênclise. Isso aí, ó, tá aqui. É o assunto de colocação de pronomes, colocação pronominal. E outra coisa importante, o sentido. Será que o sentido se altera de acordo com aquela classe? Então, temos que observar isso também. Veja que temos aqui a sintaxe. Então, lá em cima, classe de palavra é a chamada morfologia. Agora, sintaxe são as funções, esses termos da oração. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo. Você, por exemplo, sabe fazer a diferença de uma adjunta de nominal para um complemento nominal? Você acredita que isso daí pode ser bem simples de identificar? Bem, e né? Outro detalhe, as orações. O pessoal morre de medo de analisar oração, mas cada oração tem uma marca. A oração subordinada, por exemplo, substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial, não há como você confundir uma com a outra se você identifica essa marquinha dela, certo? Então é coisa de bater o olho e identificar, certo? Bem, a partir do momento em que você tem o estudo da morfologia e da sintaxe, claro, entra aqui dentro a pontuação, sempre tão importante. O pessoal tem tanta dificuldade com o emprego de vírgula e pode ser tão simples estudar isso, não é? Veja, aparece aqui a concordância, a regência, né? A crase, veja que eles colocaram regência aqui 2 vezes, né? Então, nós temos aqui todo esse estudo que aparece relacionado à questão sintática e precisa dessa base morfológica. Ou seja, é muita coisa? Sim, é muita coisa para estudar, tá? E o que ocorre neste caso? Como estudar isso? Afinal de contas, você não tem só essa matéria para estudar, não é? Então, veja só, eu ofereço para você o meu curso de português em questões comentadas da banca IBAD. Exatamente essa que vai fazer o seu concurso. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma primeira prova da banca IBAD, né, com 10 questões. Você vai fazer essa prova e você vai corrigir esta prova. Depois que você corrigir, você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo, eu trabalho questão por questão, letra por letra e detalhe, a partir do enunciado. O que você tem que tomar cuidado com esse enunciado aqui, que pode representar uma pegadinha, né? Então, vamos conhecendo a banca. E aí, eu vou explicar para você por que a resposta é letra A, por exemplo, e não B, como todo mundo acha, certo? E também explico a C, a D e a E. Vamos supor que essa questão aqui envolva conjunção. Então, eu vou aproveitar e explicar para você o que eu preciso sobre conjunção e, no caso de conjunção, eu vou dizer, olha, eu disponibilizei para você também um PDF com as conjunções. Veja, não é uma apostila, não é um livro inteiro, não, são PDFs, são rápidos, uma página, às vezes 2 páginas, de um elemento que é essencial que você estude. Então, tudo muito resumido para você poder ganhar tempo. Aí depois eu vou para a questão número 2. Vamos supor que a questão número 2 envolva a diferença de compreensão de texto para interpretação de texto. Então, eu começo explicando isso aqui para você. Pronto, você vai poder assistir quantas vezes você quiser o vídeo. Você vai poder voltar esse vídeo, voltar à questão que você quiser,
Sim, acabamos de corrigir tudo. Ainda tem alguma dúvida? Mande para mim. Eu respondo diretamente para você. Ótimo! Agora sim a gente vai para a prova número 2. Sim, nós vamos fazer 100 questões da banca que vai preparar a sua prova. É uma maneira de você estudar direcionando para o que a banca quer, certo? E eu vou conversar com você porque eu também tenho meu curso de redação, né, com foco na banca IBAD, que vai preparar esse seu concurso, como também o combo português e redação. Mas eu já falo sobre isso com você. Por quê? Exatamente pelo fato de que agora eu quero fazer com você 2 questões da banca IBAD. Então, olha, peguei uma questão aqui da banca IBAD 2022 para assistente administrativo. Então, veja, leia o texto abaixo e, em seguida, marque a opção que completa as lacunas com o uso dos porquês. Ah, a pessoa já começa a tremer, não é? Então, está lá. Coração está em pedaços. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Vim falar do meu amor. Timidez deixei para trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaços e o texto continua, tá vendo que foi um recorte? Tá aqui marcadinho por um recorte. Isso quer dizer, ó, que ainda há parte do texto aqui. E depois diz, por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor. Então eu tenho que completar aqui o primeiro porquê e aqui o segundo porquê. Então, vamos observar um ponto importantíssimo aqui. Você está vendo que aqui está no início de uma pergunta? Então, você está dizendo, por que não quer saber do meu amor? Por quê? Então, quando está no início de uma pergunta, você vai utilizar o porquê separado e sem acento. Pronto, já eliminei os outros. Agora, aqui eu tenho o porquê, no caso número 2, no final da pergunta. Quando ele está no final da pergunta, quando aparece como aparece aqui, ou quando ele está sozinho na pergunta, por exemplo, eu não vou viajar no feriado. E você me pergunta, por quê? Ele está sozinho na pergunta. Então, quando ele está no final da pergunta ou quando ele está sozinho na pergunta, eu utilizo o porquê separado também, só que ele é com acento. Pronto! Já resolvi a questão com 2 dicas rápidas. Porque no início da pergunta, separado e sem acento. No final da pergunta ou sozinho na pergunta, separado e com acento. Fácil, não é? E os outros porquês? Isso daí eu explico para você de uma maneira simples assim também, né, no decorrer do nosso curso. Tranquilo? Veja só. A próxima questão foi uma questão para concurso para médico da Prefeitura de Joinville, também IBAD 2022. E diz assim, na frase, comece a treinar agora e somente pague daqui a 6 meses. Pode-se afirmar que há. Então, veja só, o primeiro ponto que eu quero observar com você é que aqui existem alguns casos, né? Os casos de verbo no seu modo verbal, o imperativo, o subjuntivo ou o indicativo. Isso daí é modo verbal. Então, existe o modo indicativo, existe o modo subjuntivo e existe o modo imperativo. O que são esses modos? São os comportamentos desses verbos. Então, por exemplo, um verbo no indicativo, ele indica uma certeza. Então, se eu falo, você passará no concurso da polícia, tá? Quando eu estou falando isso, eu tenho certeza da coisa, certo? Eu falo para você, estamos fazendo questões da banca IBAD. Então, é certo, é fato. Agora, se eu disser,
Se você estudasse conosco, você passaria no concurso, tá? Então, eu disse, se você estudasse. Então, nesse caso, é pra gente o quê? O subjuntivo, esse se você estudasse. É uma hipótese, é uma incerteza, é uma conjectura que eu estou fazendo. Agora, o imperativo é aquele que indica ordem, que indica um pedido, que indica um conselho. O verbo é o mesmo. Eu falo, por exemplo, assim, busque água. Isso é ordem. Por favor, busque água. Virou pedido. Agora, busque água. Isso virou conselho, mas o busque é o mesmo em todos os casos. Isso daí é modo verbal. Primeiro ponto importante aqui para você guardar. Outro detalhe que você precisa saber aqui dentro é sobre as chamadas formas nominais. Quais são as formas nominais? Então, existe o infinitivo, que é quando o verbo termina em R, é o nome desse verbo, amar, vender, partir. O gerúndio, que é aquele que termina em NDO, então falando, cantando, vendendo, partindo, e existe aqui o particípio. O particípio, quando ele é regular, ele termina com DO, falado, vendido, partido, certo? Depois eu quero te falar um detalhe aqui sobre o particípio, mas primeiro vamos olhar esta questão. Então, está dizendo o seguinte, sobre os verbos que aparecem lá em cima, em que modo ou em que forma nominal ele aparece. Então, vamos começar observando o seguinte, treinar é o nome do verbo. Olha o R, terminação R. Esse verbo aqui está no infinitivo. Isso daí é uma forma verbal. Agora veja, comece a treinar. Está dando aqui uma ordem ou um conselho, então isso é um modo verbal chamado imperativo. É uma ordem para que você faça. Então é o imperativo afirmativo. Se fosse não comece, aí seria o imperativo negativo, não é? E veja que aqui eu também tenho o pague. Veja, comece a treinar agora e somente pague daqui a 6 meses. Então, esse verbo também está no imperativo, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 verbos no imperativo afirmativo e um verbo no infinitivo, certo? Então, eu não tenho aqui, como aparece na letra B, o verbo no subjuntivo. Não tenho. Então, eu também vou eliminar a letra C, porque o verbo não está no subjuntivo, embora eu tenha um verbo no infinitivo. Eu tenho verbo no imperativo, é verdade, mas eu não tenho um verbo no imperativo, eu tenho 2, mas eu não tenho verbo no subjuntivo. Eliminei também. E na letra E, está dizendo aqui infinitivo, mas está dizendo que há um verbo no presente do indicativo. Não, ele não está no indicativo. A resposta será a letra A. Aí você vai virar para mim e vai falar, Zé, mas eu tenho 2 verbos no imperativo afirmativo e um no infinitivo. Sim, é verdade. Então, está errada essa questão. Não. Está perguntando, eu posso afirmar que há 2 verbos no imperativo afirmativo? Sim, eu posso. Não está dizendo, pode-se afirmar que só há 2 verbos no imperativo afirmativo. Viu como temos que aprender a ler o enunciado também? Então, a resposta é letra A. Embora haja, sim, um outro verbo que aparece aqui no infinitivo, tá? Não deixa de ser verdade que há 2 verbos no imperativo afirmativo. Cuidado, a gente não pode cair nesse tipo de pegadinha, não é? Agora, quando eu falei que eu queria falar algo aqui sobre o particípio, é porque esse é o particípio regular, né? É esse que termina em DO. Mas existe também o chamado particípio irregular. Por exemplo, quando você fala dito,
tem a terminação TO, pagou tem a terminação GO, visto tem a terminação STO, aceso tem a terminação SO, que são as principais terminações do particípio irregular e formam o quê? Lê isso junto aqui. Isso mesmo, tô gostoso. Ficou fácil guardar, não ficou? É assim que a gente tem que estudar, certo? De uma maneira leve e direta. Agora veja o seguinte, sobre a redação, o que a banca IBAD vai pedir no seu concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então veja, uma prova discursiva, que é uma prova de redação, e essa prova deverá ter de 25 a 30 linhas, mas não é simplesmente chegar lá e escrever. Não! Você tem que ter uma obediência, claro, ao tema e ao gênero, tipo de texto pedido. Então, vamos lá. Foi pedido na sua prova um texto expositivo ou um texto argumentativo? Porque é diferente, certo? Totalmente diferente. Claro que você tem que considerar a norma culta da língua. Então, todas as questões relacionadas às questões gramaticais, como aparece aqui no item número 1, aspecto formal, olha lá, é o domínio da norma culta da língua. Pontuação, ortografia, concordância, regência, uso adequado de pronomes, o emprego de tempos e modos verbais. Tá vendo como o curso de português vai ajudar você também? Pois é, isso daí, ó, valendo 30 pontos. Mas você vai observar o seguinte, não é só isso que é avaliado. Nós temos aqui o aspecto textual. Então, a questão da tipologia textual. Então, você fez ali uma introdução, é para gente um texto argumentativo, então você fez 2 parágrafos de desenvolvimento e com argumentos? E a conclusão, você fez devidamente? Isso tudo é avaliado aqui. Aqui, a paragrafação, como você dividiu o seu texto em parágrafos? E a questão dos conectivos, tá? Então, por exemplo, você sabia que cada parágrafo você precisa começar com um termo que faça a união desse parágrafo com a sua redação toda? Sim, isso daí é importante você observar. Os termos anafóricos são aqueles que se referem a um termo anterior. Se você mencionou algo e você vai falar em relação a este algo, você usa isto ou isso. É importante a gente saber, por exemplo, este caso. Tranquilo? E aqui também tem a questão do aspecto técnico. E aí, veja, se eles estão dizendo atendimento à proposta temática, seleção, organização de argumentos consistentes, então isso quer dizer que eles vão pedir um texto argumentativo e não expositivo. E você sabe como argumentar? Você sabe que há técnicas de argumentação que você precisa conhecer para colocar na sua redação? Então não é só chegar lá e escrever uma redação. Você precisa observar tudo o que a banca pede e o estilo que é uma redação de concurso e o que a IBAD quer. Certo? Veja só, aparece aqui dentro também a progressão temática. Então, você tem que aprender a organizar a sua redação para você não ficar dando volta o tempo todo. Como também tomar muito cuidado com o vocabulário que você usa. Você precisa fazer um texto claro, né? E atenção, tomar cuidado, porque precisa de ser autoral. Então, cuidado como você vai usar um texto base que eles possam colocar para você. Veja que essa parte vale 40 pontos na prova. O aspecto textual valendo 30, assim como o aspecto formal. Mas esse último aspecto valendo 40. Então, se você não sabe fazer a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo, você já está aí perdendo 40 pontos na sua prova.
certo? E veja, a prova valerá de 0 a 100 pontos e será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos. Mas é claro, você tem que tirar uma nota muito boa. Você precisa ficar muito além da média, não é verdade? E quando eu falo isso tudo para você, vem aquele mundo de dúvidas. Como eu faço para entender o tema? Porque então eu corro o risco de fugir ao tema, não é? E se houver um texto motivador, como eu utilizo esse texto? Como eu organizo as minhas ideias para eu não ficar dando volta e repetindo a mesma coisa? Como eu faço para introduzir a minha redação? E como que eu faço para concluir? E como eu argumento? Você está dizendo, Zezé, que existem formas de argumentar. Sim, existem argumentos que a gente usa na nossa redação. Quais são eles? Também, você falou, Zezé, que nós precisamos de unir um parágrafo ao outro, um período ao outro. Sim, nós precisamos conhecer os elementos de coesão, tomando cuidado para que se mantenha uma coerência dentro do texto. E também a questão da propriedade, o vocabular. Às vezes, nós fazemos uma redação e acabamos usando ali dentro marcas de oralidade, né? Marcas da nossa conversa, ou às vezes algum regionalismo. Precisamos tomar cuidado e alguém tem que alertar a gente em relação a isso. E além da gente ter toda uma questão relacionada à margem, a parágrafos, porque isso aqui realmente me dá uma parte estética da redação, e aos conhecimentos ortográficos e gramaticais, que tem um peso muito grande para essa banca, a gente precisa aqui observar letra também. Então, quando eu olho a sua redação, veja aqui em cima, redação com orientações e correções individualizadas. Então, eu vou observar a sua letra. Há pessoas que, por exemplo, fazem um J e não colocam o pingo no J. O I tem pingo, o J também tem pingo. Então, detalhes que podem minar uma nota de um aluno na redação. Então, a gente olha isso também, tá? Para poder observar e fazer você ir com segurança para a prova. Outro detalhe é como funciona esse nosso curso. São orientações e correções individualizadas. Detalhe, essas correções, essas orientações são feitas por mim e não por monitor, tá? Eu corrijo a sua redação. São 40 anos de experiência corrigindo a sua redação e orientando você. A sua correção e toda a orientação será feita com base no seu concurso, ou seja, banca e BAD. Eu tenho videoaulas que você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Videoaulas sobre introdução, sobre conclusão, sobre o desenvolvimento com a técnica de argumentação, sobre a estrutura do texto, certo? Tenho também PDFs. Sabe aquelas expressões que eu falo que você usa lá no início de cada parágrafo, que você usa unindo um período ao outro? Eu passo isso para você em PDFs. Também coisas pequenininhas, não é um mundo de papel para você ficar lendo, não. Lógico, eu faço a indicação de temas, certo? Para que a gente possa produzir as nossas redações. Mas antes de eu falar das redações, eu também passo material para ampliação do seu repertório cultural, ou seja, para você ter argumentos. Porque às vezes, olha, a gente sabe trabalhar, estudar tantas matérias, às vezes não dá tempo da gente acompanhar um jornal, né? Acompanhar um noticiário. Pois é, então eu mando para você esse material para você ler e ter argumentos, para você poder ter uma ampliação do seu repertório cultural. E nós vamos fazer 4 redações. Como isso funciona? Depois que você assistir a todas as videoaulas, consultar os PDFs solicitados, você vai produzir a sua primeira redação. Vai mandar para mim. Eu vou corrigir a sua redação de acordo com a banca, aqueles 3 aspectos apresentados lá. Corrijo todinha por escrito, comento tudo que é necessário e ainda mando um áudio para você
destacando os pontos principais que você precisa observar em relação a essa primeira redação. Ficou em dúvida? Manda para mim a sua pergunta. Eu vou responder. Não temos mais dúvida, então vamos para a segunda redação. Lembrando que eu pedi aqui na primeira redação para você rever o vídeo de conclusão. Então, você vai lá rever e procurar colocar em prática na segunda redação. O mesmo processo é feito, até que cheguemos na nossa quarta redação. Então, aqui você já terá aprendido essa técnica, que não só faz você passar, mas faz você tirar uma nota muito boa na redação, porque é a aprendizagem de uma técnica de acordo com o que a banca do seu concurso pede, certo? Bem, se você se interessou aí pelo meu curso de redação, tá? Para o seu concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, se você se interessou pelo meu curso de Português em Questões da Banca EBAD, 100 questões da banca corrigidas uma a uma, ou se você se interessou pelos dois e quer adquirir o nosso super combo Português e Redação. São cursos com muita qualidade e com um precinho muito humano. Certo? Então, se você gostou aí, entre em contato com o nosso WhatsApp ou entre no nosso site, no nosso atendimento, que haverá aí um carinho muito grande no seu atendimento. Está certo? Eu aguardo você para que eu possa ajudá-lo a passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.